Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo desse canal, e nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre CNPJ, se precisa ou não abrir um CNPJ para você começar a vender online e começar a tua loja virtual. Bom, e essa aqui é uma dúvida muito frequente por parte da galera que está começando a empreender. E é muito normal, eu mesmo, quando eu comecei a minha loja virtual, eu tinha essa dúvida de, eu preciso começar com o CNPJ ou eu posso começar com o meu CPF. E nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com tudo isso e mais, eu vou te mostrar algumas formas de você ali na frente resolver esse ponto de abrir uma empresa. Vale lembrar que eu não sou contador, não tenho nenhum diploma, nenhuma formação nessa área, realmente eu entendo da prática aqui, no dia a dia da minha empresa e com base, claro, hoje eu tenho um contador e das informações que eu pego com ele, então assim, eu não tenho faculdade de contabilidade, realmente estou falando aqui da prática, tá bom? Bom, e já respondendo logo de cara, você não precisa obrigatoriamente começar com um CNPJ. Você não é um fator decisório para você começar. Não é obrigatório que você tenha um CNPJ para que você comece a vender online. Porém, existem algumas coisas que eu quero ressaltar para você, de que são vantagens, né, que você pode ter aí quando você tiver o seu CNPJ. Beleza, você começa no seu CPF, não tem problema, mas eu já quero te alertar para alguns benefícios e algumas coisas que você vai ter ao abrir uma empresa, ao abrir um CNPJ. O primeiro ponto, com certeza, é a credibilidade. Por exemplo, hoje a gente vende bastante aqui na minha loja no Pix, né? As pessoas pedem a chave Pix. Imagina você passar a sua chave Pix, por exemplo, do teu CPF. A primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas que vão comprar de você, não necessariamente elas te conhecem. Então, existe esse ponto da confiança. As pessoas têm muito medo de tomar golpe online. Eu mesmo já caí em alguns golpes, né? Hoje eu já estou mais esperto com relação a isso, mas as pessoas elas estão atentas a isso. E ter um CNPJ, por exemplo, numa chave Pix, ajuda demais ali até a fechar uma venda por conta de credibilidade. Um outro ponto é com os seus fornecedores. Muitos fornecedores que vendem em atacado, fábricas, distribuidoras, pedem um CNPJ para te fornecer o produto. Inclusive, às vezes tem um preço diferente para quem tem CNPJ. Então, se a gente está falando que você vai ter acesso a mais fornecedores e às vezes a um preço mais competitivo, um preço mais em conta, significa que você está perdendo tipos de fornecedores e também margem de lucro, porque se você vai pagar mais barato, você vai acabar ganhando mais na sua venda. Então, aí mais um benefício muito interessante de ter o seu CNPJ. Um outro ponto também super interessante é que, gente, assim, se a gente está falando de imposto, né, de pagar imposto, a gente tem duas frentes. Se você é pessoa física, a gente tem o imposto de renda pessoa física. E basicamente, se a pessoa física ganha acima de 5 mil reais, se não me engano, lembrando, não sou contador, tá? É mais ou menos 5 mil reais ali, ou exatamente 5 mil reais, não sei ao certo. Se você ganha acima de 5 mil reais sendo pessoa física, você precisa pagar 27,5% de imposto. Isso significa que se você ganhar 5 mil reais, ou seja, fazer 5 mil reais em vendas no seu CPF, se você fosse declarar isso de fato tudo bonitinho, você teria que pagar mais ou menos R$ 1.375 em imposto, ou seja, 27,5%. Totalmente impraticável, porque a gente sabe que desses 5 mil reais você não tem só o imposto para pagar. Você tem ali os produtos, os envios, as embalagens, os seus custos do dia a dia. Então assim, às vezes você tem um funcionário que te ajuda com alguma coisa. Enfim, cara, se você for realmente declarar esses 5 mil reais que você vendeu como pessoa física, você vai ter um negócio totalmente inviável, tá? Então, por exemplo, em contrapartida, se você tivesse um CNPJ no MEI, eu já vou explicar mais ou menos o que é o MEI, que é o primeiro degrau para uma empresa, o primeiro degrau para você abrir um CNPJ. Nesse mesmo cenário, ao invés de você ter que pagar 1.375, ou seja, 27,5% de imposto, você teria que pagar por volta de apenas R$50 ao mês sobre esses 5 mil que você vendeu. Então, basicamente, 1% de imposto. Então, gente, é muita diferença. R$50 contra 1.375 é uma baita diferença. Então, a gente falou de credibilidade, falou de fornecedores, falou de imposto de renda, né, de pagar o imposto bonitinho. E o quarto ponto, claro, seria você estar 100% correto na questão tributária, porque se você está vendendo um produto, você é uma empresa, né? Então, o 100% correto é que você tenha uma empresa. De novo, você não é obrigado a abrir sua loja virtual com um CNPJ. Eu não abri a minha loja virtual com um CNPJ. Eu tenho alunos da minha escola que me perguntam, Pedro, eu deveria abrir um CNPJ para começar minha loja? Eu falo que não é obrigatório você começar com o CNPJ, até porque isso vai tirar um custo de R$50 por mês através do MEI,
mas que você deve estar atentos para esses benefícios e esses pontos, né, a respeito do CPF, porque, cara, quanto mais rápido você mudar para o CNPJ, melhor, para deixar a casa em ordem, né, para realmente formalizar o seu negócio, a sua empresa. E para você que está pensando, beleza, Pedro, então eu vou começar no meu CPF, mas qual que é o próximo passo? O que eu devo fazer? Cara, primeira coisa, o próximo passo 100% correto mesmo é procurar um contador. Porém, esse contador ele vai te cobrar pelas informações que ele vai te dar. Isso não é necessário nesse primeiro momento, o papel do contador ele não é tão necessário assim, na minha opinião, claro, isso lembrando, um empreendedor falando para outro, tá? E isso você vai escutar diversos pontos de vista, mas cara, eu entendo que quem está começando não vende tanto. Quem não vende tanto não tem tanto orçamento. Quem não tem tanto orçamento não pode gastar 500, 600 reais para uma simples informação de um contador, entende? Então uma coisa que você precisa fazer quando você quiser abrir a sua empresa, ter um CNPJ, é ir para o MEI. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. Basicamente, é um tipo de empresa que o governo criou para tirar as pessoas da informalidade. Então as pessoas que estão vendendo no CPF, que não tem um CNPJ aberto, elas são consideradas pessoas informais, né? E aí o governo criou esse tipo de empresa que se chama MEI, que seria, como eu disse para vocês aqui anteriormente, é o primeiro degrau de uma empresa. Pensa que as empresas têm níveis, como se fosse um jogo de videogame mesmo. Ao decorrer do crescimento dessa empresa, quanto mais ela fatura, cada nível ela vai subindo. Então, por exemplo, primeiro a empresa ela vai para o MEI, depois ela passou de 80 mil por ano, ela vai para o Simples Nacional, aí nisso ela passou de 4 milhões por ano, né, um faturamento bem já relevante, ela passa dos 4 milhões, ela sai do Simples Nacional, já vai para lucro presumido, lucro não sei o que, cara, não entendo nada dessas coisas. De novo, eu não sou contador, mas eu entendo que essa informação é relevante para quem está começando, porque, de novo, as pessoas, eu mesmo, quando fui abrir minha empresa, eu não tinha, mal tinha 500 reais na conta ali para comprar estoque ou fazer marketing, que dirá para abrir o CNPJ. Então, eu vou mostrar aqui na tela do computador para vocês, olha só. Aqui, gente, prestem muita atenção. Isso aqui é uma coisa extremamente importante que eu vou falar aqui agora. Se você escreve no Google, por exemplo, abrir MEI, abrir CNPJ, cuidado. Existem muitas páginas que são golpes mesmo, que as pessoas cobram você 300 reais para você abrir um MEI, sendo que na verdade o governo criou esse programa, o MEI, né, esse tipo de empresa, para ser gratuito para você abrir tão rápido quanto você cria uma conta no Instagram. Então prestem muita atenção e se atentem se aqui na URL está gov.br. Gov.br é um site realmente do governo, tá? Federal. Então, se atentem a isso para vocês não caírem em golpes. Eu falo isso porque eu tenho um amigo bem próximo que ele falou para mim, Pedro, eu abri o meu MEI lá, paguei os 300 reais, mas eu ainda não recebi o meu CNPJ. Falei, cara, como assim? Você pagou 300 reais para abrir um MEI? O MEI é gratuito. Como assim você pagou 300 reais? Ah, não, eu entrei nesse site aqui, eu fui ver, era um site que realmente, quando você escrevia naquela época no Google abrir MEI, aparecia esse site que não era do governo, que era um site de provavelmente um estelionatário, sei lá o que é o que o cara tá fazendo, e ele cobrava 300 reais e nem abria a sua empresa, ou seja, se pagava os 300 reais de bobo mesmo ali. Então se atentem a isso, tá? Uma informação bem relevante para vocês não serem enganados. Então entra aqui nesse site, né, do portal do empreendedor, lembrando, gov.br aqui na URL, e o que vocês têm que fazer é clicar aqui em Quero Ser MEI. Vocês vão clicar aqui embaixo, tá? Descer um pouquinho, formalize-se. Cara, você vai fazer um cadastro muito rápido pelo seu GovBR, que se você não tem a conta, você vai criar. E é muito facinho mesmo. Ele vai te pedir algumas informações suas e informações dessa empresa que você está abrindo. As informações da empresa é a única parte que você tem que se atentar um pouco mais, que é uma coisa que você não está acostumado a responder, porque as informações pessoais é o seu nome, sua data de aniversário, seu CPF e o seu endereço. Ou seja, coisas que você já está acostumado a responder. Agora, essas informações da empresa são coisas um pouquinho mais diferentes, na verdade é apenas uma informação que é a atividade principal da sua empresa. A atividade principal da sua empresa depende da sua empresa. Se você vende artigos de papelaria, você vai ter que pôr papelaria. Se você vende roupas, você vai colocar comerciante de camisetas, enfim. Se você tem, enfim, vai depender aí da sua empresa, do que você vende para você preencher. Então você vai lendo ali, tem uma centena de opções e você pega a que se encaixa melhor com a sua atividade principal da sua empresa, tá certo? Então essa é uma alternativa muito simples de você abrir sua empresa de graça.
E a única coisa que você tem que fazer para manter o seu CNPJ aberto é que, claro, você tem que faturar abaixo de 80 mil, né? Porque lembra que eu falei para vocês que é tipo, deixa eu voltar aqui para minha tela, que é tipo um videogame, então você vai subindo de nível conforme você fatura mais. Então, o MEI, ele é o primeiro degrau. Hoje, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o teto do MEI é 81 mil reais por ano. Então, se você não fatura acima de 81 mil reais por ano, o MEI é para você. Claro, você tem que olhar no seu ano aí quando você tá assistindo, porque eu sei que eu tô em final de 2022 aqui, a gente tá em novembro, eu sei que já tá previsto um aumento desse valor, né, para mais de 100 mil ali para 2023, mas hoje nesse momento é 81 mil. Então, supondo que você fatura menos de 81 mil, que eu acho que é o caso aqui para quem tá começando, que tá com essas dúvidas iniciais, cara, você tem que apenas pagar ali, acho que chama DAS, né? A guia do DAS ali, todo mês. Quanto que custa isso? É aproximadamente 56, 60 reais. Aproximadamente porque vai variar de acordo com a sua atividade principal que você vai preencher. Pô, se você pôr papelaria, é um tipo de DAS, mas não passa de 60 reais ali, por volta disso. E não importa quanto você fatura. Se você fatura 0 ou até 5 mil reais, não importa, você vai pagar o mesmo DAS ali todo mês, tá? Então isso é muito interessante. É um imposto muito baixo mesmo, né? Tipo, que você tem que pagar. É quase que irrelevante mesmo. E para você ter o CNPJ, para você ter a credibilidade, para você conseguir negociar com fornecedores, então assim, é super, super relevante para formalizar o teu negócio. Lembrando, se você estiver faturando acima de 80 mil por ano, né? Aí nesse caso, 100% de certeza te recomendo procurar um contador. Porque aí não tem mais como você ficar dessa forma, né? Sem o contador e tudo mais. Porque você vai ter que sair do MEI, vai ter que ir para o Simples Nacional, vai ter que começar a emitir nota fiscal. Porque, gente, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, tá? Tá aí outra informação relevante, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal por lei, tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Vamos lá, recapitulando. É bom ter o CNPJ, mas não é obrigatório. Se você for criar o seu CNPJ, abra um MEI, se atente ao URL para você não cair em golpes. Faturou acima de 80 mil, você vai lá, procura um contador, já começa a pagar ele bonitinho, vai para o Simples Nacional, começa a emitir nota fiscal e faz tudo bonitinho. Se eu pudesse te dar uma recomendação, não tente fazer falcatrua, não tente dar meia nota, pagar imposto errado. Cara, não tem como você fazer isso, tá? Claro, moralmente e eticamente isso não é certo, mas além disso, falando de internet, falando do cenário atual hoje, se você vende online, tudo é rastreável, não tem como você fugir da Receita Federal. Além de ser antiético e imoral, você ainda vai ter que pagar uma bela de uma multa, que assim, é muito caro mesmo. Esse tipo de multa quando você sonega imposto, depois a Receita Federal descobre e você só vai se ferrar. Então, cara, faça as coisas bonitinho, tá? Você está começando o seu negócio, se você começa da forma errada, provavelmente que você vai ter problemas lá na frente, seja por conta de uma multa ou por conta de que você está agindo de forma antiética e imoral. E eu acredito demais que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, bora fazer as coisas bonitinho, bora fazer o que tem que ser feito. Infelizmente, né, assim, eu particularmente, pô, Pedro, você gosta de pagar imposto? Eu odeio, meu contador me manda lá a guia de imposto, eu me sinto realmente roubado, porque a gente sabe que no Brasil a gente paga as coisas e elas não acontecem. Mas, gente, é o jogo, eu gosto muito de comparar, né, como vocês podem ver, com o videogame. E, cara, de fato, o imposto é uma regra do jogo, não tem como fugir, é uma regra, sabe? É uma lei, a gente tem que cumprir e a gente vai ali conseguir vender mais e, claro, pagar mais imposto. Então, no final das contas, quanto mais imposto você estiver pagando, no final das contas, teoricamente, melhor, porque você está vendendo mais, tá? Então, começa bonitinho, faça tudo da melhor forma e eu acho que é isso para esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário, uma dúvida, uma sugestão também, é sempre bem-vinda. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente está sempre produzindo conteúdo sobre empreendedorismo, vendas online e loja virtual, tá bom? É isso, tamo junto e até a próxima.